Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa feira de profissões e vamos ver quem é o nosso convidado de hoje. Olá, meu nome é Ana Maura Tomezani, eu sou formada em Ciências Sociais, fiz mestrado em Ciência Política e doutorado em Relações Internacionais. Isso me qualifica como uma internacionalista. Eu trabalho numa empresa de consultoria em segurança que se chama JHM Pesquisa. E lá o meu trabalho é gerenciar um projeto que é um projeto da Tríplice Fronteira sobre mercados ilícitos, né, de combate aos mercados ilícitos. Que bacana! Olha, primeiramente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje e gostaria que você falasse pra gente, trouxesse pra gente um pouquinho da sua história. Conta pra mim, aonde que você estudou? Em termos de trajetória pregressa, né, de colegial, que não existe mais, né, eu fiz o meu colegial um pouco em escola privada, um pouco em escola pública, né? Enfim, a minha família tinha uma série de problemas, meus pais às vezes se separavam, às vezes não, então faltava dinheiro, não sei o quê. Então, o que acontece é que a minha trajetória, isso não vale só pro colegial, mas antes também, né? Todo o primeiro grau, que é como a gente chamava, né? Também foi um pouco em escola privada, um pouco em escola pública, né? Não acho que isso tenha me prejudicado, porque depois lá na frente eu fiz cursinho e o cursinho me ajudou bastante a recuperar tudo que eu não tinha visto ou que eu não tinha visto direito, né, durante esse processo do primeiro grau e do colegial. E durante o ensino médio, eu trabalhava também, eu dava aula de inglês, né? Eu fiz inglês por muitos anos na minha vida e quando eu estava no colegial eu já tinha condições de dar aula. Então, inclusive uma parte do meu cursinho eu paguei dando aulas de inglês e isso obviamente que me ajudou bastante. Eu nunca fui exatamente uma aluna exemplar, né? Eu tinha matérias em que eu ia melhor, tinha matérias em que eu ia pior. Eu nunca tive muita familiaridade nem muita facilidade com as disciplinas da área de exatas e tinha muita facilidade com as disciplinas da área de humanas. Então eu gostava muito de português, eu gostava muito de redação, história, geografia e geralmente nessas disciplinas eu tinha um bom desempenho, né? Então assim, eu não era aquela CDF, né, de bem em tudo. Tinha algumas coisas, algumas áreas que eram as que eu gostava mais e que eu ia muito bem. E nas outras eu ficava ali na média. A gente sempre pensa que as profissões, qualquer uma delas, uma é mais fácil, outra é mais difícil para ingressar na universidade, né? Mas não é. Você escolheu a sua faculdade ou a sua faculdade escolheu você? O que eu quero dizer é, você já tinha certeza de qual faculdade, qual universidade você queria fazer? Ou você passou naquela que deu? Me conta um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, minha trajetória, um pouco, né? Eu já falei que a minha trajetória dentro das relações internacionais, ela não foi logo da graduação, né? Porque a minha graduação eu fiz em Ciências Sociais e essa é uma trajetória muito comum dentro do grupo de pessoas que trabalham com relações internacionais, porque na verdade o primeiro curso de relações internacionais ele foi em Brasília, né, em 1969, o primeiro curso que existiu, mas depois foi muito lento o processo até a gente começar a ter vários cursos de relações internacionais como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem bastante, mas esse processo foi lento. Então, só assim de 10 anos para cá é que houve esse boom dos cursos de relações internacionais, antes não tinha. Então, quem vai hoje para uma faculdade de relações internacionais vai ter, na verdade, professores que são formados em ciências sociais, como eu, com mestrado em ciência política e doutorado em relações internacionais, ou com mestrado e doutorado em relações internacionais. Essa é uma trajetória bem comum, é difícil você encontrar professores hoje de relações internacionais formados em relações internacionais, como graduação, né? Então, essa minha trajetória é uma trajetória comum entre as pessoas que hoje estão trabalhando com relações internacionais. Curiosamente, eu cheguei a fazer um teste vocacional quando eu estava no cursinho e o teste vocacional dizia que eu devia fazer letras.
eu não segui o teste, né? Eu acho até que eu poderia ter me dado bem fazendo letras, porque de fato eu sempre gostei muito de ler, mas eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz, entendeu? Então, eu acho que eu também não fiz mal de não seguir o meu teste vocacional. Eu não precisei de um período, digamos assim, para decidir o que eu queria, né? Durante o próprio colegial e depois no cursinho, eu comentei, né, que eu gostava muito de história, geografia, né, eu gostava muito das disciplinas da área de humanas, e a gente estava num momento histórico também, né, um pouco depois da redemocratização. Era a época do governo FHC, então falava-se muito em neoliberalismo, falava-se ainda também da questão do comunismo, do socialismo e tal. O Muro de Berlim não tinha caído há tanto tempo assim, né? Então essas coisas, esses temas, eles ainda eram muito recorrentes, e eu lia muito a esse respeito, né? Eu tinha muito interesse nesses assuntos e tinha interesse em ir a fundo. E comecei a pesquisar um pouco e acabei descobrindo que um curso em que eu pudesse me aprofundar nesses temas era o curso de Ciências Sociais, né? Na época, como eu disse antes, não havia tantos cursos de Relações Internacionais. Nem era uma coisa que se falava muito do curso de Relações Internacionais. Existia Comércio Exterior, que é bem diferente, né? Apesar de ter disciplinas correlatas, né, que você vê nos dois cursos, né, Relações Internacionais e Comércio Exterior, mas eles têm motivações diferentes, eles têm objetivos diferentes, né, os dois cursos. Então, o que eu pesquisei é que o curso de Ciências Sociais era aquele que poderia me trazer esses assuntos para eu estudar com mais profundidade e de repente vir a trabalhar com isso, né? E foi isso que eu fiz. Eu prestei o concurso para Ciências Sociais, na época ainda não tinha o Enem, então eu acho que eu fiz 3 vestibulares, se não me engano. Eu fiz a FUVEST, a Unicamp e a Unesp. Eu acho que eu até fiz a inscrição, mas acabei não indo prestar, porque eu cheguei à conclusão de que era muito longe e eu não iria fazer mesmo que eu passasse, né? Eu concluí que mesmo que eu passasse, eu faria cursinho de novo para prestar no ano seguinte. Não prestei nenhuma privada, só prestei as públicas. Eu acabei entrando, tanto na USP quanto na Unicamp, mas como eu tinha esse sonho de estudar na USP, eu acabei indo para a USP. Não tive dificuldade de apoio por parte dos meus pais, eu acho que isso foi bem tranquilo, e eu acho que foi muito positivo para mim. Foi um curso muito bom, ele realmente me deu muitos instrumentos, né, muitas ferramentas para pensar aqueles temas que eu já tinha interesse e muitos outros que vieram depois, né? E depois teve o mestrado em ciência política e posteriormente o doutorado em relações internacionais. Me fala uma coisa, durante o período que você ficou na faculdade ou na sua universidade, que você estava fazendo o seu curso, foi difícil? Você encontrou muitos desafios? Você pode compartilhar com a gente quais os desafios que você encontrou que foram assim mais terríveis para você? Eu pergunto isso porque existe uma máxima que a gente só descobre depois que entra na faculdade, né? Que é o seguinte: na faculdade é fácil entrar, difícil é sair. Foi assim para você também? Bom, depois que eu fui aprovada no vestibular na USP, eu tive que me mudar para São Paulo, né? Porque, enfim, era a única possibilidade de eu conseguir fazer o curso. Eu sei que tinha muita gente que morava em Campinas na época e havia um ônibus fretado que ia para Campinas. Eu tentei no início pegar esse ônibus, mas não deu muito certo, porque eu tinha que ir daqui até Campinas para de Campinas pegar esse ônibus fretado. Então a gente decidiu realmente que seria melhor, né, a gente, que eu digo a minha família, né, decidiu que seria melhor realmente morar em São Paulo, né. Não foi muito complicado. Logo nas 2 primeiras semanas eu encontrei pessoas interessantes que também estavam buscando apartamento para alugar e para dividir e tal. A experiência de morar em República, a experiência de morar em São Paulo, para mim foi muito boa, porque eu sempre fui uma menina de interior, né? E São Paulo, de uma certa maneira, te abre muitos horizontes, né?
Então a experiência de morar em São Paulo foi muito bacana e a experiência de morar em República também foi muito interessante. Eu fiz amigos para a vida toda, em todas as repúblicas que eu morei. Inclusive na primeira república em que eu morei, eu dividia o apartamento com 2 pessoas, uma menina e um menino, e eu tenho contato com eles até hoje. Tenho eles no meu WhatsApp, inclusive. E enfim, acho que a gente vivenciou coisas bem bacanas, eram de áreas diferentes, né? O Daniel era da economia e a Isadora era da arquitetura, então isso era interessante porque a gente tinha uma troca muito legal dentro de casa falando dos nossos respectivos cursos, né? Então eu acho que isso foi bem interessante. Essa é uma época muito bacana da minha vida, eu gosto muito daquilo que eu lembro desse período que eu vivenciei, né? Os professores com quem eu tive aula, vários deles ainda são professores no curso de Ciências Sociais da USP. Durante o mestrado eu também estava morando em São Paulo, só durante o doutorado que eu já tinha retornado para Indaiatuba, então na verdade eu não precisava ir todo dia, porque o doutorado você tem alguns dias de disciplina, mas a maior parte do tempo você fica em casa para você poder escrever a tese, né? Então eu já não estava morando em São Paulo, eu ia quando eu precisava. Mas toda a minha trajetória, que foi toda dentro da USP, e que foi bastante longa, né? Em toda ela eu fiz contatos e fiz amigos para a vida toda. Acho que mesmo aqueles períodos, né, de greve, por exemplo, e quem está pensando em estudar em universidade pública tem que estar preparado para isso. São vários períodos conturbados, né, que a gente passa, mas são períodos de muito aprendizado, né? Você vivencia essas fases, então você conhece as demandas, você acompanha as discussões que estão acontecendo, e é um período em que você aprende muito, que é uma coisa que eu acho que quando você vai para uma universidade, às vezes uma universidade privada, às vezes você não tem. Né? Até uma vez um aluno meu comentou comigo que ele não queria, ele passou numa pública e numa privada, e ele comentou comigo: eu não quero ir para uma pública por causa das greves. E eu comentei com ele, eu falei: olha, isso é uma ingenuidade sua, porque as greves das públicas são um período em que você aprende muito. O vivenciar uma greve dentro da universidade não é simplesmente você ficar em casa enquanto a greve está acontecendo. Você participa das discussões que acontecem. Mesmo que você não concorde com aquilo, você participa das discussões. Tem palestras, os professores falam, os alunos falam, e esse é um período muito rico, né, para vivenciar. Então, eu lembro inclusive de uma greve que aconteceu, que era da Letras, e essa greve era por conta do número de professores. Os alunos entraram em greve porque eles demandavam um número maior de professores. Porque o que aconteceu é que eles estavam com uma quantidade de professores muito pequena, e a universidade não tinha concurso para contratar novos professores, né? E você tinha salas da Letras com 90, 100 alunos. E aí ficava uma parte dos alunos dentro da sala, né? Tudo espremidos, né? E uma parte dos alunos ficavam assistindo a aula para fora da sala. Era uma situação totalmente absurda, né? E por conta disso os alunos entraram em greve. Toda a FEFELESH, né, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, resolveu apoiar a Letras, né? Então todos os alunos entraram em greve também. Foi uma greve que durou, se não me engano, 2 ou 3 meses. Foram 2 ou 3 meses de muita discussão, e ela acabou sendo uma greve vitoriosa, porque depois dessa greve a universidade resolveu contratar mais 90 professores. Né? Então, para vocês verem que a necessidade de novos professores era gigantesca, e aí a Letras voltou então a ter salas com em torno de 25 a 30 alunos, que é o que deve ser, que é o que dá para ser dentro de um curso universitário, né? Não dá para ser mais do que isso. Então eu lembro bem desse período. Lembro que foi uma greve que
foi vitoriosa, foi muito positiva e eu lembro de ter participado disso. Então, isso para mim foi uma coisa que ter participado das discussões todas que aconteceram, eu acho que foi muito enriquecedor para mim. Então, e aí vamos falar de uma outra coisa agora. Como foi a sua preparação para o vestibular? Você estudou bastante? Teve que se preparar bastante? Contou com ajuda? Você fez cursinho? Conta para os nossos alunos um pouquinho de como que foi essa sua jornada para ingressar nesse curso tão querido. Olha, o meu período pré-vestibular, eu lembro que ele foi tenso. Como eu tinha passado vários períodos da minha vida estudantil estudando em escola pública, eu tinha uma série de deficiências que aqueles alunos de escolas privadas não tinham, então eu achava que eu tinha que estudar muito mais do que eles e isso me gerava um estresse, me gerava uma ansiedade, né? Num determinado momento eu cheguei à conclusão de que não vale a pena eu querer estudar tudo de tudo, né? Eu cheguei à conclusão de que eu tinha que fortalecer os meus pontos fortes e isso realmente deu certo. Então, como eu era alguém que gostava muito de ler e gostava muito de história, gostava muito de geografia e tal, eu comecei a fortalecer exatamente esses pontos, né? A minha ideia era, pelo menos nessas áreas eu tenho que gabaritar, né? Claro que gabaritar é uma maneira de dizer, eu não gabaritei, mas eu tinha que ir muito bem nessas áreas. O cálculo que eu fiz foi, se eu for muito bem nessas áreas e for medianamente nas outras que eu não domino bem, eu consigo entrar. O meu curso na época não era um curso que exigia uma pontuação muito grande para entrar na FUVEST, né? E isso funcionou. Eu não sei hoje se funcionaria, porque eu não sei como é que o Enem funciona nesse sentido, mas na época para mim isso funcionou. Eu fortaleci os meus pontos fortes, eu peguei aquelas disciplinas com as quais eu tinha mais familiaridade, que eu gostava mais. Eu lembro que eu li todos os livros da FUVEST e li todos os livros que caíam na Unicamp. Eu sabia que nem todo mundo faria isso. Eu sabia que gente que estava assim, prestando cursos muito concorridos não estavam fazendo isso. Então eu falei, não, isso é uma coisa que eu sei fazer, que eu posso fazer e é um diferencial. Então foi algo que eu fiz. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que saber balancear. Eu não sei se o Enem tem peso nas áreas, né, de acordo com aquilo que você quer prestar. Mas se tem, eu acho que vale esse investimento, né? Claro que você não pode zerar no resto. Você tem que estudar, você tem que ter um nível razoável, né? Um nível nem que seja mediano nas outras disciplinas, que são aquelas disciplinas que não contam tanto. Mas naquelas em que a gente tem mais familiaridade, eu acho que vale a pena a gente investir bem, porque isso pode ser um diferencial nosso com relação ao pessoal que está prestando outras coisas e que não tenha tanto interesse assim, né? Que legal, que bacana! Bom, e agora, tudo que todo mundo quer saber, né? Conta pra mim, quais são os desafios da sua profissão? O que você encontra de mais desafio? Você já chorou por causa da sua profissão? Quais foram as alegrias? Quais foram as dores da sua profissão? E mais, o que você consegue dar de conselho para os nossos alunos que querem seguir essa profissão? Olha, hoje eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz e com a minha trajetória. Agora, teve uma coisa que eu não considerei ao longo da minha trajetória que hoje eu talvez tivesse considerado. Eu não considerei a questão de empregabilidade. E essa é uma questão importante, porque eu, na verdade, tive, digamos assim, sorte de não passar longos períodos desempregada, né? Das vezes em que eu fiquei desempregada foram por períodos muito curtos de tempo e logo eu consegui um emprego e não fiquei, enfim, muito tempo passando necessidade ou qualquer coisa assim, mas eu tenho amigos, né, que fizeram a mesma trajetória que eu e que hoje
ou não têm emprego ou já passaram longos períodos desempregados, né? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Às vezes dependendo do parceiro ou da parceira ou dos pais, enfim, né? Porque tanto dentro das ciências sociais como dentro das relações internacionais, eu acho que a gente tem mais curso formando pessoas do que vagas no mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que considerar. Tanto se você for seguir uma carreira dentro das ciências sociais, como se você for seguir uma carreira dentro das relações internacionais. E é importante que seja dito que as ciências sociais são 3: ciência política, sociologia e antropologia. E as relações internacionais, elas são um ramo da ciência política. Então você tem as ciências sociais. Dentro das ciências sociais você tem a ciência política, dentro da ciência política você tem as relações internacionais. Então é importante que as pessoas entendam que uma coisa está dentro da outra. Tanto que na maior parte dos outros países, e sobretudo os países em que há vários internacionalistas, não há cursos de graduação em relações internacionais. As pessoas têm que fazer o processo das ciências sociais, ciência política e relações internacionais, né? Então, aqui no país, muitos cursos foram abertos dentro da área de relações internacionais. Uns entendem isso como um ganho, outros não. Outros ainda acham que o ideal seria as pessoas fazerem o processo ciências sociais, ciência política e relações internacionais. Eu acho que você ter um curso só de relações internacionais é interessante porque você consegue aprofundar temas que, se você fizer a trajetória de outra forma, talvez você não consiga aprofundar. Por outro lado, eu também conheci alguns currículos, algumas grades curriculares de cursos da área de relações internacionais muito ruins. Cursos, por exemplo, que focam demais a questão de mercado ou a questão de economia ou a questão de marketing, sendo que relações internacionais não tem nada a ver com isso, né? A gente tem que entender que as relações internacionais, elas vieram da ciência política, e a base do curso de relações internacionais é ciência política e direito internacional. Por conta disso, na minha opinião, o curso de relações internacionais ele é muito interessante, assim como é também o curso de ciências sociais. Só que eles não são cursos que garantem uma empregabilidade imediata, digamos assim, depois que você sai dos cursos, né? Eu sei que, por exemplo, dos alunos que eu tive na USP, né? Eu fui monitora de disciplina na USP, eles estão se formando agora. E eu tô vendo que eles estão conseguindo se empregar e estão conseguindo se empregar bem, estão conseguindo bons empregos, né? Eu acompanho eles no LinkedIn, enfim, acompanho nas redes sociais e tal, e eu sei que eles estão bem. Só que essas são as turmas que estão saindo da USP, que hoje é considerado, que o curso de relações da USP, de relações internacionais da USP é considerado hoje o melhor. Eu não sei como que está o mercado para quem está saindo de outras universidades, e eu não sei como está o mercado para quem está saindo das faculdades privadas, né, de relações internacionais. Eu já não sei dizer, tá? Mas esse é um ponto que as pessoas têm que considerar. Vale a pena eu ter uma instrução muito boa e depois ter um pouco de dificuldade para conseguir emprego? Ou eu prefiro ter uma instrução ali mais prática, mais técnica, que vai me dar instrumento para eu trabalhar do ponto de vista prático, para eu conseguir emprego imediatamente, qualquer que seja a situação econômica do país, por exemplo, né? Eu acho que são coisas que eu não levei em consideração na época e que eu acho que seria interessante, eu acho que vale a pena eu deixar como um conselho para as pessoas pensarem. Apesar de tudo, eu não mudaria a minha opinião, né? Depois de tudo, de toda a trajetória que eu passei, eu teria feito tudo de novo, né? Mas houve momentos ali em que eu pensei, putz, eu acho que se eu tivesse feito um outro curso, se eu tivesse feito, enfim, assistência social, por exemplo, eu acho que eu teria emprego mais fácil do que tendo feito a trajetória que eu fiz. Passou rápido, passou, mas isso passou pela minha cabeça. Então, enfim, é um conselho que eu dou para quem está pensando em prestar
um vestibular na área tanto de relações internacionais como de ciências sociais, tá? Como eu tenho essas duas formações, eu acho que eu posso aconselhar para as duas, né? Porque não são cursos que te dão muitas oportunidades de mercado. Por outro lado, e essa é a parte boa, quando as oportunidades aparecem, elas realmente são boas, são oportunidades interessantes, inclusive do ponto de vista financeiro. Então, assim, aí a pessoa tem que colocar na balança e ver o que é realmente mais interessante para ela. Mas é isso. Do mais, o que eu diria para vocês é estudem e aproveitem o período da faculdade, principalmente para ler bastante, porque esse é um período dedicado para isso. E o problema é que depois que você sai de lá, você não tem mais essa condição, você não consegue mais ter esse tempo, porque a gente começa a trabalhar e às vezes você vê um livro interessante e você fala, puxa, eu queria tanto ler esse livro, só que eu não consigo arranjar tempo para isso. Então, a faculdade é o período para isso. É o período para você realmente se dedicar às leituras, ao conhecimento que você tem que ter para depois você trabalhar lá na frente, né? Então, não hesitem com relação a isso, né? Não fiquem procrastinando uma coisa, tipo, esse livro é interessante, eu acho que eu vou aprender isso, isso, aquilo, mas outra hora eu leio. Não, você tá na faculdade, esse é o período para isso, porque depois você não vai mais conseguir fazer isso, você não vai mais conseguir ter esse tempo para se dedicar, como é o período que a gente tem na faculdade. É isso, gente. Obrigada, um abraço a todos e boa sorte. Gostaria muito de agradecer a sua participação. E para você que assistiu esse nosso vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificação. Se você está assistindo pelo Facebook, não se esqueça de curtir a nossa página e compartilhar. Espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço e não se esqueçam, essa Feira de Profissões ainda vai trazer muita coisa bacana. Beijo e tchau!